irmãs, nossa saudação em Cristo Jesus. Eu me chamo Jaci, sou missionário aqui em Mossoró e hoje nós estamos dando início à transmissão da Palavra de Deus utilizando um novo canal que é para levar aos irmãos a Palavra de Deus, aproveitando esse momento, as circunstâncias que os irmãos já conhecem, do isolamento social, da quarentena, toda essa situação que o mundo enfrenta nesses dias. Nós queremos começar lendo um texto da Palavra do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 6, lendo apenas 2 versos, o verso 13 que diz: Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O verso 14: Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimento na arca e a betumarás com betume por dentro e por fora, ou seja, com piche por dentro e por fora, para que ela se tornasse impermeável. Nós queremos agradecer a Deus em uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, usa, Senhor, esse canal de bênção para levar a Tua palavra às pessoas, às famílias, em todo lugar que essa palavra chegar, essa transmissão, ela possa abençoar as famílias, pois nós pedimos em nome de Jesus. Irmãos, o nosso tema é: quem é o nosso descanso? Escolhemos esse tema em função da situação, das circunstâncias que nós estamos enfrentando, e também mostrar que Deus tem dado oportunidade para a humanidade, para se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Deus tem sido misericordioso e paciente com todos nós, mas nós também não podemos abusar da bondade de Deus. Bem, em tempo de confinamento, nós queremos refletir sobre a experiência de Noé e sua família. Esse homem, como é que esse homem pôde viver numa sociedade decaída, uma sociedade totalmente corrompida, e ainda assim ser justo perante o Senhor. Então, nós refletimos como ele foi poupado da destruição do dilúvio, porque obedeceu a Deus e construiu a arca, cumprindo então o propósito de Deus, sendo obediente ao Senhor. E nós queremos ver apenas 3 passos que tratam, que nos levam a esse assunto do nosso descanso. Quem é o nosso descanso? O primeiro é experimentar a graça de Deus. Em Gênesis capítulo 6, no verso 8, diz assim: Noé, porém, achou graça, achou a bondade, a benevolência de Deus aos olhos, Achou graça aos olhos do Senhor. Então, todo o gênero humano tinha se corrompido. Nós vemos isso dos capítulos 4 ao capítulo 12 de Gênesis, a degradação total e absoluta e a necessidade da restauração e redenção. Então, no meio a esse caos que se tornou a terra naquele momento, um homem fez a diferença. Nós encontramos em Gênesis capítulo 6, no verso 9, que diz assim: E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, era um homem que amava a Deus e lhe obedecia. Então, durante toda a sua vida, ele andou com Deus, passo a passo, fazendo a diferença na sua sociedade, mostrando o seu exemplo. Nós podemos dizer com isso que um homem que ama a Deus e que obedece aos seus mandamentos se torna um instrumento através do qual Deus vai cumprir os seus propósitos santos. Nós sabemos pela história do Gênesis capítulo 6, no versículo 3, que Deus falou que a idade do homem, os seus dias seriam 120 anos, mais ou menos o tempo que Noé levou construindo a arca. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos, quanto tempo Deus nos deu. E eu acho que também você não sabe quanto tempo lhe resta de vida. O certo é que Deus é misericordioso
e ele deu 120 anos, 100 anos, um pouco mais, para que as pessoas se arrependessem, tivessem oportunidade. É o que Deus tem feito nas nossas vidas hoje. Nós precisamos buscar a graça de Deus. Em Hebreus capítulo 4, verso 16, bastante conhecido esse texto, nos diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça de Deus, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E o tempo oportuno é agora, quando o mundo está um caos, está envolvido em incertezas, em crise, nós podemos achar refúgio na graça do Senhor. O segundo ponto que nós queremos tratar é sobre a questão de praticar a obediência. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 22, diz assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Então, Noé iniciou imediatamente o trabalho de construir a arca. As outras pessoas viram seu trabalho, como muitas vezes nós trabalhamos, nós damos o nosso testemunho, as pessoas olham para aquilo que nós fazemos, às vezes nos criticam, às vezes não respondem, não dão nem opinião sobre isso. Mas nós encontramos em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 20, primeira carta do apóstolo São Pedro 3,20, diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Essa nos chama a atenção a palavra longanimidade. Gosto dessa palavra porque longanimidade significa fôlego longo. É mais ou menos como uma pessoa que vai fazer um mergulho livre e ela respira antes de mergulhar, enche o pulmão de ar para poder mergulhar. Então Deus não toma decisões precipitadas. Ele faz as coisas com muita paciência, no momento certo. Às vezes nós achamos que as coisas estão demorando muito para acontecer, mas Deus tem um fôlego longo. Deus tem paciência, é longânimo. A terceira coisa que nós encontramos aqui para chegar ao descanso de Deus é realmente vivenciar o descanso. Em Gênesis capítulo 6, capítulo 5, melhor dizendo, no verso 29, diz assim: e chamou seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé era filho de Lameque. Quando Noé nasceu, Lameque, nós não sabemos quais os seus pensamentos, o que ele esperava, se ele achava que o seu filho seria o Redentor. Mas ele colocou um nome que significa repouso, significa descanso, consolo. Talvez ele esperasse que seu filho fosse trazer descanso àquela situação, solução àqueles problemas. A terra tinha sido amaldiçoada. Então, nesse momento que tudo já está pronto, que Noé já constrói a arca, levando todo aquele tempo para construir a arca, Deus ordenou que ele entrasse na arca com a sua família, os animais puros e impuros, o suprimento para a preservação da vida durante o período do dilúvio. E nós sabemos que o dilúvio não foi, teve 40 dias, 40 noites de chuva. Deus abriu as comportas dos céus, abriu também as fontes do abismo, trouxe água de baixo e água de cima, como nunca foi visto antes e nem será visto depois. Não foi simplesmente uma chuva forte. Às vezes a chuva forte que dura 2 dias já causa morte, prejuízo. Imagine as comportas dos céus abrindo, derramando tanta água, e a água também dos abismos subindo. E ele construiu aquela arca e todos entraram. Depois que eles entraram, as águas começaram a subir. E aí a arca ficou totalmente sem controle. Deus não pediu que Noé fizesse um leme para a arca. E ele também não tinha GPS.
ele também não tinha nada, ele não podia olhar para as estrelas, nem para o céu, porque Deus tinha fechado a porta lateral da arca. A arca, nós sabemos, tinha aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 de largura, mais 15 de altura. Era um barco bem feito, com 3 andares, deu para comportar todos os animais da família de Noé. É importante dizer que toda a família dele entrou na arca e foi acomodada lá, e eram milhares de animais, e eles ficaram ali. E um detalhe importante também, que Noé fez muito bem feito aquele trabalho. Muito bem feito. A arca resistiu totalmente àqueles 40 dias e 40 noites de chuva, e depois disso ainda ficou aproximadamente um ano, quase um ano e meio, para eles poderem sair de lá, de dentro da arca, e voltar a povoar a terra. Como disse, Deus não tem pressa. Deus não faz as coisas de forma atrapalhada, atabalhoada. Deus faz as coisas dentro de um planejamento. Não tem nada no mundo que aconteça fora do controle de Deus. Isso é importante. Então, Noé manteve a sua integridade, a sua dignidade, a sua obediência ao Senhor. Por último, nós queremos ler ainda Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que nos diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nós estamos numa situação difícil, muita gente preocupada, mas nós temos um descanso, que é Deus, que é Cristo. E nós devemos procurá-lo, procurar sua graça, procurar sermos obedientes a Ele e também experimentar esse descanso que Ele tem para nós. Nós sabemos que a terra, com o dilúvio, todo esse tempo, mais de um ano, que a terra passou para voltar realmente a ser encher de pessoas, né? Que Noé descesse da arca com sua família, os animais, para repovoar a terra. Sabemos que levou muito tempo. Mas durante esse tempo que as águas estiveram sobre a terra, Deus estava trabalhando. Deus modificou a terra, Deus colocou as coisas em ordem, separou os continentes. Deus fez muita coisa na terra. Até mesmo a dieta do homem mudou. Deus acrescentou os animais como alimento para o homem. Então, muita coisa mudou depois disso, os novos hábitos, os comportamentos, os relacionamentos, tudo isso mudou depois dessa nova geração através de Noé. O que nós estamos vivendo hoje é mais ou menos isso. O mundo entrou em decadência, a terra entrou em decadência, isso já foi previsto. Jesus falou isso. Nós temos lá Lucas capítulo 21 e as outras referências que falam, referências escatológicas sobre a volta de Cristo, sobre os terremotos, a peste, a fome, os conflitos. Então, tudo isso foi previsto por Jesus. Então, isso nos dá uma segurança muito grande, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já falou que ia acontecer isso. Está acontecendo exatamente o que Ele falou. Até mesmo as pessoas que não leem a Bíblia, as pessoas que não têm um relacionamento cristão, que não estão na igreja, elas hoje reconhecem. A Bíblia, isso já está na Bíblia. Está se cumprindo as Escrituras. Então nós precisamos observar o momento que nós estamos, com muita confiança em Deus, buscando a sua graça, sendo obediente a Ele, sendo acolhidos por Ele, deixando que Ele faça as mudanças que Ele quer fazer, que precisa fazer. Não adianta nós lutarmos contra Ele. E deixa que Deus faça as coisas. Nós ficou lá parado, Ele não teve como fazer nada, Ele estava preso dentro da arca. E Deus, Ele estava totalmente nas mãos de Deus. Por fim, reflita sobre o pecado e suas consequências. Quantas injustiças sociais e maldade
e sofrimento existe na nossa sociedade. E nós também, muitas vezes, fazemos parte. Então, reflita sobre o pecado e suas consequências. Reflita sobre o seu relacionamento com Deus. Quão distante você está de Deus? Aproxime-se do Senhor por meio da oração, da leitura da palavra de Deus. Busque ao Senhor. Esse é o momento. Reflita sobre o seu relacionamento familiar. Melhore esse relacionamento. O que você pode fazer para melhorar o ambiente na sua casa, seu relacionamento com a sua família, com seus pais, com a sua esposa e seus filhos? Esse é o momento oportuno para nós refletirmos. Reflita. Permita que Deus faça as mudanças que Ele quer fazer na sua vida. O primeiro passo é render-se a Ele, é confiar, confessar seus pecados, sinceramente arrependido. Não é tentar lutar contra Deus, não é amaldiçoar a situação. Muita gente critica esse momento, é um momento difícil, nós não temos a menor ideia de quando isso vai passar. Noé passou mais de um ano, alguns calculam 360, 370 dias na arca, mas tudo teve um propósito, e tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Amém? Então faça agora a sua decisão com o Senhor Jesus, peça-lhe perdão, busque-o, experimente a sua graça, seja obediente à oportunidade que Deus está te dando e também entre no descanso que é Cristo. Vinde a mim. Não era Noé, como Lameque, o pai de Noé, pensava. O nosso descanso verdadeiro é Cristo. Deus te abençoe.